Senhor presidente, não há mais vereadores inscritos na moção. Não havendo mais oradores inscritos, coloco em votação a moção de congratulação 26/2015, de autoria do vereador Sebastião José Risse. Os vereadores favoráveis à moção permaneçam como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Moção aprovada por unanimidade. Agora, para que o vereador Sebastião José Risse possa entregar a moção ao homenageado desta noite, professor Nelson Jordão, coloco em votação a suspensão da sessão por 10 minutos. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Assim fica suspensa a presente sessão por 10 minutos.
Reaberta a sessão, peço aos vereadores que ocupem seus lugares. Peço à primeira secretária, Ana Paula Peripato, que faça a leitura dos projetos em votação. Projeto de Lei 30/2015, inserido na pauta, autor, vereador pastor Adilson Gonçalves, institui no âmbito da Câmara Municipal de Descalvado homenagem aos pastores evangélicos através da medalha Heróis da Fé, na forma que especifica. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, avoco o meu próprio parecer, 27 de julho de 2015. Sob aspecto de Justiça e Redação, não há óbice para a tramitação do projeto de Lei 30/2015, de autoria do vereador Adilson Gonçalves. Sou de parecer favorável em 27 de julho de 2015, vereador José Augusto Cavalcante Navas, de acordo, vereador Luiz Carlos Vick Francisco. Parecer da Comissão de Obras e Serviços Públicos, avoco meu próprio parecer, sob aspecto de obras e serviços públicos, não há óbice para a tramitação do projeto de Lei 30/2015. Sou de parecer favorável, 3 de agosto de 2015, de acordo, vereador Argeu Donizete Rischini, de acordo, vereador Anderson Aparecido Esposito. Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, em vista do parecer da digna procuradora desta Casa pela legalidade do projeto de Lei 30/2015, opino pela concordância à tramitação do presente projeto de Lei 30/2015. Em 10 de agosto de 2015, vereador Luiz Carlos Vick Francisco, de acordo, vereador Argeu Donizete Rischini. Senhor presidente, há necessidade de abertura de prazos para a inscrição de oradores. 30 segundos para quem queira se inscrever a favor ou contra o projeto. Orador inscrito a favor do projeto, o autor dele, pastor Adilson. Mais uma vez, boa noite a todos. Para mim é um motivo de muita honra e alegria por estar aqui ocupando essa tribuna para votar um projeto de tamanha importância. Projeto esse que vem reconhecer o trabalho que os pastores têm feito diante da cidade de Descalvado, atendendo assim, com tanto amor, com tanta dedicação, as famílias, os jovens, atendendo as pessoas do trabalho social, nos hospitais, nas creches, nos asilos. Mais do que justa esta homenagem, de homenagear todos os anos 3 pastores do nosso município. Homens esses que dão a sua vida em favor do seu próximo. Então aqui eu tenho nessa noite uma carta de um pastor que se diz assim, Hebreus capítulo 11, versículo 13, capítulo 13, versículo 17, a parte B. Pois velam por vossa alma, como deve prestar conta, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não será útil, não aproveito a vós outros. Demorei para entender esse versículo e explico o porquê. Sempre entendi que um homem de Deus verdadeiramente chamado e vocacionado por Deus para ser um pastor de rebanho do Senhor, tivesse em seu coração um amor sem igual por este rebanho, a ponto de suportar todo tipo de ataque e perseguição para protegê-lo e guardá-lo no Senhor. Sempre acreditei que um pastor de verdade, um homem de Deus legítimo, se colocaria na frente da batalha para que uma ovelha do Senhor, ainda em processo de fortalecimento espiritual, não fosse atacada
e sofresse com a covardia do inimigo de nossa alma. Sempre pensei que, não importando qual desafio tivesse que encarar ou que estrada tivesse a percorrer, um pastor renunciaria a seus interesses pessoais ou eclesiásticos em prol da integridade e preservação da comunidade na qual Deus lhe permitiu pastorear. Sempre defendi um verdadeiro homem de Deus, não vendesse suas convicções e muitos menos deprezasse a visão dada por Deus para determinada situação ou ação para que se tornasse mais famoso ou melhor posição diante dos homens. Sempre orei a Deus para que me fortalecesse para enfrentar os problemas e dilemas da vida pastoral com coragem, veracidade, honestidade e, acima de tudo, unção dos céus. Chorei muitas vezes, porque me senti impotente diante dos problemas que meus irmãos me confidenciavam e implorava ao Senhor que intervisse de forma sobrenatural, amenizando o sofrimento daqueles que não conseguiam entender o propósito de Deus. Sempre achei que um pastor de verdade, um homem de Deus segundo o coração do Senhor, teria que ter essa empatia com o rebanho na qual Deus direcionou para seu líder espiritual. Teria que ter esse coração de pastor, um homem que se colocasse na brecha por eles e que se importasse seriamente por eles. Alguém que, movido pelo Senhor, lhe traria o consolo e o bálsamo do Espírito. Alguém que teria a orientação dos conselhos de Deus no momento de angústia e do desatino. Que traria a revelação da palavra de Deus para os desanimados que vagavam sem direção no meio da congregação. Acreditei nisso e ainda acredito, mas confesso que mesmo com algumas experiências nesses anos de ministério, nunca entendi porque aqueles que dedicamos nossos esforços, nossa saúde, nosso tempo e as nossas forças, morde a mão de quem um dia o acariciou, ao invés de demonstrar alguma gratidão. Não consigo entender como alguém que evangelizamos, discipulamos e ajudamos nos primeiros passos da vida cristã e mais nos seguintes, de repente tem atitudes que nos ferem tão profundamente. Também é incompreensível que alguém que buscamos ajudar, abençoar, muitas vezes, dando a cara a tapa, alguém que tenta encaminhar ministerialmente, tentando tratar nas dificuldades e deficiência que essa pessoa possua, sempre com amor, atenção e respeito, simplesmente não valorize todo o nosso esforço e vire as costas, nos deixando muitas vezes em uma posição delicada diante da igreja. Como entender tamanha ausência da consideração e respeito? Nos preparamos emocionalmente, espiritualmente, teologicamente, enfim, para suportar o contra-ataque do inimigo contra as nossas vidas. Mas não conseguimos nos preparar para sermos atacados por aqueles que estendemos a mão. É algo imprevisto, eu diria que é assustador. Nesses anos de ministério pastoral, descobri que as piores dores que um pastor de verdade pode sentir não são porque dos seus próprios projetos ou os planos da igreja que pastoreia fracassaram, ou que aquele evento não deu certo, ou ainda porque não alcançou as metas traçadas para o ano em várias áreas da igreja, ou aquele sermão não saiu do jeito que esperava, ou a quantidade de pessoas convertidas não for esperada. As piores dores de um homem de Deus são, em primeiro lugar, quando alguém do rebanho que pastoreia se afasta de Deus e toma caminhos que levarão à morte e não dá ouvido aos alertas e advertências. É uma dor descomunal para quem tem um coração de pastor. Segunda dor terrível para um pastor de verdade é a dor da ingratidão. É como uma faca fincada em seu peito. Sangra e não quer estancar. O que fazer diante dessa realidade? O que fazer diante desses fatos? Como suportar essas dores e prosseguir cuidando das demais ovelhas do Senhor, que anseia pela orientação, pelo alimento e pela vida de Cristo? Como estancar o sangue que jorra, muitas vezes, sem que possamos controlá-lo? Como conter as lágrimas e o sentimento de perda? Como fazer para não pensar, onde foi que errei? Nesses momentos angustiantes, uma das pessoas que sempre esteve ao meu lado é minha esposa. E o momento que as palavras não ressoam, a simples presença, o apoio e o choro do amor ajuda a atravessar a noite, o vale da sombra da morte, como diria o Salmo 23. Mas ainda assim, existirão outras noites e outros momentos
que nem mesmo ela nos conseguirá compreender e ajudar. Alguns dizem que o ministério pastoral é solitário, e nesse momento entendemos isso. Mas mesmo em meio às perguntas e indagações, originadas de dores, entramos em nosso quarto e oramos e pedimos socorro, tal qual Davi. Então, o que acontece? Algo surpreendente e glorioso. Podemos perceber que o Espírito Santo fala suavemente em nosso coração, como assoprando e pela dolorida encharcando as feridas com um unguento milagroso. Uma brisa invade o ambiente que oramos, inundando-nos de uma tranquilidade que até nos momentos atrás seria impossível imaginarmos. Uma força vinda dos céus nos impacta e nos envolve. Começamos a lembrar e entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que nosso trabalho no Senhor não é em vão. Somos revitalizados, a nossa mente discerne e temos a visão muito além da tristeza e da dor. Relembramos as realizações e operações de Deus, efetuou através da nossa instrumentalidade. Lembramos que daqueles que jaziam em trevas e agora se reúnem para adorar a Deus, remidos pelo Senhor. O Espírito nos faz lembrar daqueles que estavam escravizados em vícios e más condutas e agora servem a Deus de todo o coração, livres como os filhos de Deus. Lembramos o que já fez, do crescimento das pessoas e a fidelidade divina que nunca nos abandonou. Lembramos de cada um do rebanho, distintamente, individualmente, e cada casal, jovem, adolescente e criança, cada situação, cada livramento, cada transformação. Me fez lembrar do que Ele me fez na vida e na minha família. O choro da dor se transforma no choro da alegria, do trabalho cumprido, do milagre da salvação exercido por Deus naquelas pessoas. A dor vai passando, pelo menos até que venha outra, mas agora eu sei o que fazer quando vier, porque sei que sempre haverá uma dor, um sofrimento e uma ferida. Aqui nesse mundo ainda é assim, mas conheço o remédio, conheço a saída, sei que tenho crido, e sei que haverá um dia que todo choro e pranto cessarão, que toda lágrima será enxugada. Sei disso que me conforta e me prepara para o trabalho que tem que ser feito. Por isso, declaro, obrigado, Senhor, por cada situação, por cada momento que permitiu me passar. Obrigado porque sempre estás me ensinar a me moldar para as coisas maiores. Obrigado, Senhor, a Deus pela tua presença em minha vida e que me fortalece e que me faz preparado, experiente a cada dia. Glórias e louvores seja dado a ti para sempre. Esperei confiantemente no Senhor, e Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor e o meu socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de uma tremenda lama, colocou os meus pés sobre a rocha, e firmou meus passos, e me pôs um novo cântico. Um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe a sua confiança no Senhor e não depende para os arrogantes, nem os afeiçoados à mentira. São muitos, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tem operado aos teus desígnios para conosco. Ninguém há que possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los dele e falar. São mais do que possa contar. Salmo 40, versículo número 1. Quero aqui agradecer a todos os pastores presentes, aos presbíteros, aos irmãos da igreja, e aqui já vi os pareceres das comissões, quero agradecer, e hoje é uma data histórica, onde nós verdadeiramente vamos assim homenagear, assim em 2016, os homens que aqui já trabalharam e hoje já não estão mais aqui em Descalvado, senhores que até mesmo já partiu dessa outra para a glória, mas uma coisa é certa, aqui nós vamos reconhecer o trabalho de todos eles. Que Deus abençoe e conto com o voto favorável de todos os amigos. Obrigado. Senhor presidente, não há mais oradores inscritos no projeto de lei 30/2015.
Não havendo mais oradores inscritos, coloco em votação o projeto de lei 30/2015, de autoria do vereador pastor Adilson Gonçalves. Os vereadores favoráveis ao projeto permaneçam como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade. A pedido do vereador pastor Adilson Gonçalves, coloco em votação a suspensão da sessão por 5 minutos para a entrega do projeto aos pastores. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Suspendida a sessão por 5 minutos. Reaberta a sessão, peço à primeira secretária, vereadora Ana Paula Peripato Guerra, que faça a leitura dos projetos em votação. Projeto de Lei 51/2015 do Poder Legislativo, de autoria do vereador pastor Adilson Gonçalves, insere no calendário oficial do município de Descalvado a Copa Evangélica de Futsal a ser realizada anualmente com início no mês de agosto. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, sob aspecto de Justiça e Redação, não há óbice para a tramitação do projeto de Lei 51/2015, de autoria do vereador Adilson Gonçalves. Opino pela aprovação. 7 de dezembro de 2015, vereador José Augusto Cavalcante Navas. De acordo, vereador Vic Francisco. Parecer da Comissão de Cultura, Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Sou de parecer favorável ao presente projeto de lei do Legislativo, de número 51/2015, 7 de dezembro de 2015, vereador Rubens Algarto de Rezende. De acordo, vereador Guto Cavalcante. Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças. Sob análise da Comissão de Orçamento e Finanças, sou de parecer favorável ao projeto de lei 51/2015, parabenizando o autor do projeto, pastor Adilson, pela iniciativa do projeto. 7 de dezembro de 2015, vereador Vic Francisco, sou de parecer favorável ao projeto de lei 51/2015, vereador Argeu Donizete Rischini. Senhor presidente, há necessidade de abertura de prazos para inscrição.
30 segundos para quem queira se inscrever a favor ou contra o projeto. É do pastor? Senhor presidente, não há oradores inscritos no projeto. Não havendo mais oradores inscritos, coloco em votação o projeto de lei 51/2015, de autoria do Poder Legislativo. Os vereadores favoráveis ao projeto permaneçam como estão. Os vereadores contrários, por favor, se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 44/2015 do Poder Legislativo, de autoria do vereador Rubens Algarte de Rezende, denomina Valdir Obeira a quadra poliesportiva da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Andrelino Casari, localizada no bairro Jardim Albertina, no município de Descalvado, São Paulo. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Sobre a análise da Comissão de Justiça e Redação, entendo que o presente projeto de lei número 44/2015 está apto à tramitação. Aliás, fazendo justa homenagem ao amigo esportista Valdir Obeira, que se dedicou com muito entusiasmo no treinamento de outros esportistas descalvadenses, destacando-se pelo respeito ao próximo e amor ao esporte e à nossa cidade de Descalvado. 16 de novembro de 2015, vereador Vic Francisco, de acordo, vereador José Augusto Cavalcante Navas. Parecer da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Sou de parecer favorável ao presente projeto de lei número 44/2015, em 30 de novembro de 2015, vereador Adilson Gonçalves, de acordo, vereador José Augusto Cavalcante Navas. Senhor presidente, há necessidade de abertura de prazo para inscrições. 30 segundos para quem queira se inscrever a favor ou contra o projeto. Orador inscrito favorável ao projeto, o autor dele, Rubens Algarte de Rezende. Bem, acho que não precisamos falar muito do Valdir, a dedicação que ele tinha para com o esporte, todos aqueles que trabalharam com ele, admiravam muito a sua conduta. Então eu peço aqui apoio de todos vocês na noite de hoje, e vou tomar a liberdade só de ler um pequeno currículo do Valdir. Nasceu em Pederneiras, interior de São Paulo, dia 15 de abril de 1954, filho de João Obeira, Maria Bessa Obeira, era casado com Vanilde de Fátima Palamido Obeira, com